Fala pessoal, tudo bem? Professor Almeida Júnior, à sua disposição. Estamos aqui para você, aluno do Colégio Militar Tiradentes 3, produzindo essa aula referente ao conteúdo que é sempre recorrente do Exame Nacional do Ensino Médio, tá certo? Em todas as versões que nós já tivemos aqui, tá certo? No nosso país. O que eu escolhi para vocês, tá? É referente a uma temática muito relevante, que é justamente ordem mundial e globalização, ok? O que você que está estudando sobre ordem mundial deve entender? Ordem mundial significa o equilíbrio, ok? Nos quais os países estão envolvidos. Lembrando que essa expressão equilíbrio, ele não é literalmente no pé da letra, uma ordem, ou seja, não existem problemas. Claro que existem. Prova disso são os intensos conflitos que a Organização das Nações Unidas reconhece hoje. Por que esses conflitos surgem, Almeida Júnior? Principalmente por conta de algum país ser desagradado, vamos colocar assim, nos seus interesses, tá certo? Nas suas necessidades e nas suas opções. A partir desse momento que um país não vamos dizer assim, vamos colocar, qual a palavra que eu devo usar, é recepcionado, esses três pontos, interesses, opções e necessidades, surge literalmente um desagravo, daí você tem um estopim de conflitos no cenário mundial. Isso é o que nós chamamos ordem mundial. Essa ordem mundial, esse equilíbrio, esse ordenamento, ele é baseado em três colocações, em três esferas: política, militar e econômica. Ok? Essas três, ora, uma se sobrepôs à outra, às outras, melhor dizendo, ok? Onde, por exemplo, se eu pego durante a ordem mundial bipolar, Guerra Fria ou conflito leste e oeste, capitalismo versus socialismo, as ideologias políticas ficavam sempre sobrepostas às ideologias econômicas, doutrinas econômicas e às situações militares. Não estou afirmando, não é isso. Não estou afirmando que só uma existe, não. Uma se sobrepõe às demais. E as duas outras complementam essa que está no ponto mais alto, beleza? Trazendo para hoje, você tem a economia se sobrepondo às questões políticas, às questões militares. Mas as três trabalham juntas, distintamente, porém complementares. É bom ficar bem gravadinho, tá certo? Nas suas caixinhas, nas suas gavetinhas geográficas, ok? Então te faço o convite para essa videoaula aqui no canal do CMT3, Colégio Militar Tiradentes 3, Bacabal. Vem conosco. Aqui, tá certo? Como eu falei para vocês, organização e reorganização mundial. É como isso se configura na situação atual. O que eu devo entender, tá certo? No momento de um item do Exame Nacional do Ensino Médio com relação a essa temática? Eu gosto de afirmar o seguinte: o mundo está organizado e reorganizado baseado em elementos. Quem são esses elementos hoje, professor Almeida Júnior? A economia, as questões políticas e os aspectos militares. O mundo está organizado e reorganizado com relação aos principais fatos: guerras, conflitos de ordem interna, de ordem externa, tá certo? Procura por recursos minerais, exploração de recursos minerais, desapropriações, tá certo? Poluição ambiental nos três aspectos: sólido, hídrico, atmosférico. Hoje o mundo apresenta nova reorganização baseada em quê? Em situações que vão da escala micro para a escala macro. Daí você tem as principais causas que geram, por sua vez, em o quê? Repercussões. Repercussões positivas e repercussões negativas. Vai depender a origem e o destino e o contexto espacial na qual está se dando isso. Acompanhado das principais consequências: enriquecimento, aglomerações, valorização, desvalorização, revalorização espacial, são algumas das principais consequências dessa organização e dessa reorganização espacial ocasionada durante as várias e várias ordens mundiais que nós já tivemos no nosso mundo. Ainda ressalto a questão das atualidades. O que você deve entender nesse contexto organização e reorganização do mundo sobre atualidades? É tudo o que acontece nos últimos 5 anos, tá certo? Em especial no Brasil, o que acontece de abril de um ano a maio do outro. Tudo isso, tá certo? É configurado, se configura, vamos dizer assim, projetado como atualidades, ok? Beleza? Segunda parte, teoria dos mundos. O que é isso? Nós tivemos duas teorias, duas grandes teorias.
Se eu pegar uma questão ou um item do Enem referente, tá certo, à Guerra Fria, eu vou ter o quê? A teoria do mundo leste e oeste, sendo que o leste, tá certo, os países socialistas e o oeste representando o grupo de países capitalistas. Se eu pego um item do Enem referente à atual ordem mundial, eu tenho um outro uso de outros pontos cardeais, que nesse caso é só de referência, não tem nada a ver com a questão de coordenadas geográficas, ou rosa dos ventos, ou rosa dos rumos. Essa expressão norte e sul, ela é tomada de empréstimo lá da cartografia e vem para as questões socioeconômicas mundiais, sendo que os países do norte, também chamados de países centrais, ok? Ou também de países desenvolvidos. E por sua vez, os países do sul, países subdesenvolvidos, ou também recebendo a denominação de países periféricos. Tá? Daí essa expressão teoria dos mundos. Algumas características. Formulado por Alfred Sauvy, tá certo? Que mostra o quê? O planejamento e a reorganização pós-45. Ou seja, pós-término da Segunda Guerra Mundial. Esfacera-se o mundo em país do leste e país do oeste. Estava decretado então, tá certo? A chamada Guerra Fria, ou também implantada a famosa Ordem Mundial Bipolar. Onde, tá certo? A paz era impossível, mas em contraponto, a guerra era improvável. Porque seria a autodestruição das nações potenciais, ou nas nações, tá certo, potencializadas, eu gosto de falar sempre isso, as nações potenciais, ex-União Soviética, tá certo, e Estados Unidos, bloco socialista, bloco capitalista, respectivamente. E as potencializadas, que eram os países chamados de áreas de influências, ok? Mais uma característica, lembra que a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, estava literalmente sob a questão do domínio geopolítico. Ou seja, a atuação dos estados junto ao espaço. Algumas vezes você ouve a expressão geopolítica, a atuação do Estado no território. Eu tiro essa expressão território porque dá a ideia de ser algo mais limitado. Eu gosto de colocar a expressão espaço porque dá uma ideia de uma visão maior, de uma visão mais geral. Outra característica que eu gosto de ressaltar, lembra que a Primeira Guerra Mundial você tem o embate do Reino Unido, do Império Austro-Húngaro, acompanhado da Alemanha, França e Rússia. Saltamos para 1939. É importante você sempre fazer esse corte temporal, para te ajudar quando você estiver fazendo um corte espacial, tá? Que é a geografia. Trazendo para a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, você tem envolvido o fim da hegemonia isolada da Europa, Estados Unidos sai, tá certo, como um dito ganhador, em uma certa versão, ok? E você tem agora duas grandes potências nesse período de grandes influências geopolíticas. E não esquecendo, tá certo, a questão da teoria dos mundos, leste e oeste, na realidade serviu para isso, para polarizar todas as informações, todas as ideologias, todas as produções e reproduções, tá certo, que o mundo começava a perceber, que o mundo começava a reconhecer nesse período chamado de Guerra Fria. Teoria dos mundos é associar o quê? A questão econômica, certo? Mas só que a economia baseada em quê? A economia baseada na indústria, na reprodução dessa indústria, tá certo? O que é que você deve entender como reprodução da indústria? A atividade comercial, a atividade prestador de serviço, e aí você engata na sua cabeça os mercados internos e o mercado externo, importações e exportações. Acompanhada, observa bem com essa característica da teoria dos mundos, acompanhada pela questão da força motora, mais poderosa para uma sociedade democrática. Emprego, tá certo? Ou seja, a oferta de mão de obra abundante, ok? Alguns países explodindo num processo de industrialização, baseado em planos de reconstruções econômicas, lá na Ásia, tá certo? Na Europa e no oeste do mundo, tá? Então surgem os planos econômicos a partir dessa teoria. Acompanhado de quê? Lembra disso? Certinho, voltando mais um pouquinho, só um pouquinho. Lembra que a Ásia e a África passavam por processo de descolonizações. Isso por que a descolonização vem à tona? Porque, lembra que eu falei? Os países potenciais,
certo? Esquece dos países, alguns países, porque não ofereciam mais nenhuma dita riqueza para esses países potenciais, e os países potencializados dançam, certo? Dançam em uma nova ciranda. Ou seja, mudaram os interesses, tá certo? Para o país A, B ou C, nesse processo chamado teoria dos mundos. Tá? Daí surge geograficamente o processo de descolonização. Ou melhor, desinteresse, desvalorização, revalorização espacial. Descolonizações, eu gosto de dizer que foram desvalorizações espaciais, tá certo? Só uma dica para você que vai prestar o Exame Nacional de Ensino Médio. Aqui, tá certo? Eu ressalto para vocês por que a teoria do mundo é insuficiente. Por que ela não é 100%? Por que ela não consegue explicar tudo, ok? Que nós precisamos entender com essa questão de organização e reorganização do mundo. Eu citei porque a fluidez dos mercados, tá, faz com que a teoria dos mundos seja insuficiente. O que nós devemos entender por fluidez dos mercados? Rapidez, dinamicidade, flexibilidade, inovação, renovação de produtos, mercadorias, informações, conhecimentos e fluxos até mesmo de pessoas. Então não dá para explicar o mundo inteiro. Por que a teoria dos mundos é insuficiente a explicação? Ponto número 2, devido ao fim de quê? Da polarização. Tu lembra que eu falei há um segundinho atrás, tá? Que a geografia polarizava, ok? O leste e oeste. Agora isso vem por terra. Por quê? Porque surgem as famosas nações potencializadas. Que agora mais recente são chamados de quê? De países emergentes. Entendeu? Me lembro quando eu comecei a trabalhar em sala de aula, aí eu chamava os NICs, New Industrial Countries, países recentemente industrializados. É uma nomenclatura, é uma denominação, tá certo? Que a gente não usa mais hoje países emergentes. Ou seja, esses países emergentes explodem, não, implodem, tá certo? Literalmente essa teoria dos mundos. Por isso a polarização vai de água abaixo. Outra explicação que diz por que a teoria dos mundos é uma explicação insuficiente está associada ao quê? Aos novos critérios classificatórios. O que eu devo entender por isso? Tá certo? Você deve entender que agora a economia ganha maior destaque, que agora a economia releva alguns destaques, que agora a economia valoriza ou desvaloriza alguns critérios, entendeu? Então isso leva a teoria dos mundos a ser suficiente nas suas explicações. Outro ponto que eu elenquei, e você já deve ter entendido, aqui ó, o surgimento de novas potências. É só você lembrar, aluno, tá, que o mundo, tá, ele releva ou recoloca países numa situação bem privilegiada ou numa situação subalterna. Vai depender de quê? Dos interesses, das necessidades e das opções envolvidas nesse processo, certo? Então novos atores surgem, novos países são potencializados a partir das suas riquezas naturais, sim. A partir da qualificação do seu povo, sim. A partir do preço do imposto, sim. A partir das matérias-primas encontradas, sim. A partir das fontes de energia disponíveis ou futuramente disponíveis, sim. Então são outros critérios que surgem. E esses critérios recentes, esses critérios novatos, vamos colocar assim, ele ergue ou ele afunda as nações. Daí a teoria dos mundos não ser tão importante, não ser tão insubstituível. Por quê? Porque ela não consegue explicar, acompanhar toda essa dinamicidade que o mundo tem. Ok? Então não esqueça disso. É uma teoria importante, é cobrada em vestibulares tradicionais e no Exame Nacional de Ensino Médio, sim, mas que tem algumas falhas. Ok? Dando continuidade, você vai ter agora a nova ordem mundial. Eu gosto de chamar assim, de multipolaridade, ou ainda eu gosto de chamar de unimultipolaridade. Deixa eu tentar explicar para você que está aqui focado nessa aula. Observa bem, o mundo está disponível a todos, tá? Mas nem todos têm acesso a essa disponibilidade. O mundo está disponível a todos, mas nem todos têm a disponibilidade direta. Traduzindo, tudo no mundo tem dono, tá certo? Tudo no mundo tem dono. Então não é, Almeida, mas os conceitos de liberdade, tá? Os conceitos de dinamicidade, flexibilidade, tá certo? São presentes na nova ordem mundial. Correto, ok? Mas muitas vezes eles não são
tão democráticos. Não esquece disso. Por isso, você pode encontrar um item no Exame Nacional do Ensino Médio com a expressão unimultipolaridade. Professor, mas como é que pode uma coisa ser uni e alguma coisa ser multi? Pode. Porque uma das características da atual ordem mundial, do atual equilíbrio, ao equilíbrio mundial, é isso. A dinamicidade das coisas. A dinamicidade das coisas no espaço. Entendeu? Então, para você, do aluno do Colégio Militar Tiradentes 3, não é nenhuma novidade a expressão unimultipolaridade. Sabe o que é isso, aluno? Isso é entender o que é o mundo. Certinho? Então vamos nela. Nova ordem mundial, indicadores, estabelecimento de critérios. Aqui você já sabe, política, militar e economia. Nova ordem mundial, a divisão norte e sul. Fique com aquele conceito de país desenvolvido e país subdesenvolvido. Fique à vontade. Mas também aumente seu vocabulário geográfico colocando país central e país periférico. Tá? É bom você associar isso, por quê? Porque dá um repertório de vocabulário maior para você, inclusive lá na sua produção textual. Tá certo? Porque lá na produção textual precisa de algumas coisas emprestadas da geografia. Onde? Atualidades, tá certo? Outra característica, indicador da nova ordem mundial, você vai ter o quê? Mudança na hierarquia internacional. Traduz, professor Almeida. Lembra? Nações potenciais e nações potencializadas. Tá? Indicador outro, globalização. A globalização significa o quê? A unificação dos países. Devido ao quê? A interesses distintos. A globalização junta, unifica os países de acordo com o quê? Com acordos. De acordo com acordos. Acordos que podem ser bilaterais ou acordos que podem ser multilaterais. Vários países combinando preços, combinando forma de produção, combinando mercado externo, combinando impostos, tarifas externas comuns, combinando o preço da sua moeda, produzindo uma moeda só. Isso é o que nós chamamos de globalização. Outro indicador da nova ordem mundial vai ser justamente o quê? As aberturas econômicas. A abertura econômica, literalmente é isso, gente. É abrir o país para as economias externas, ok? Através de investimentos de capitais, através de importações, através de repasse de tecnologias, através do repasse de técnicas, tá certo? Isso é o que nós chamamos de aberturas de mercados ou aberturas econômicas, que podem regular, mas que podem geralmente fazer isso. O quê? Desregulamentar a economia. Já que a influência dos elementos, tá certo? São muito fortes. Tá? Esses elementos, quem é que eu chamo em geografia de elementos? As empresas. Que empresas, professor Almeida Júnior? As empresas transnacionais. Tá certo? São muito fortes. E são muito influenciadoras. Acompanhadas de quê? Livre mercado. Se eu tenho um mercado livre, aluno, automaticamente eu posso capitalizar e no momento de crise eu posso descapitalizar. O nome disso, fuga de capitais. Clicando uma tecla Enter, o dinheiro em milhões, tipo 3 trilhões e meio de dólares. Tá? Antes de crises, mas em média 3,5 trilhões de dólares circulam diariamente nos mercados mundiais. Repito, 3,5 trilhões de dólares. A um dólar de R$ 5,07 na cotação do dia que eu estou fazendo essa gravação, faz as contas aí. Boa conta para você. Aqui, o aumento das taxas de migrações. Movimentar-se é inerente ao ser humano. O ser humano se movimenta de acordo com o quê? Com expectativas associadas ao quê? A sonhos, curiosidades, mudança de vida, busca por novas perspectivas de saúde, de educação, e de trabalho. Então as migrações são um dos indicadores mais voláteis, flexíveis e presentes na atual ordem mundial. Certinho? Ok? Espero que você esteja acompanhando nosso raciocínio. Trazemos mais aqui, essa é sagrada no Exame Nacional do Ensino Médio. Desemprego. Tá? O desemprego só aumenta. O desemprego só aumenta. Hoje, dia dessa gravação, o desemprego no Brasil está em torno de 11%. Tá certo? Países desenvolvidos ou países do norte, que tem uma taxa de desemprego de 2, 3, 4, de 1%, estão desesperados. Por quê, professor? Porque sabe que esses índices vão aumentar. Tá certo? Então, se existe uma certeza
Dentro dos indicadores da nova ordem mundial, eu te digo, meu caríssimo aluno, minha caríssima aluna, o desemprego só aumenta, tá certo? Seja o estrutural, baseado pelo não acompanhamento da evolução técnica, tecnológica, ou seja o conjuntural, ocasionado através do não acesso ao emprego, ou seja, demissões, crises ou recessões econômicas, desemprego conjuntural. Mais o processo de urbanização. Aluno, toda vez que você estiver resolvendo um item ou uma questão, tá certo? Faça sempre a rima. A industrialização ocasiona a urbanização. Industrialização, urbanização. Urbanização, industrialização. É o binômio geográfico mais presente, tá certo? Na literatura da geografia. Industrialização e urbanização. Lembrando que ambos são o quê? Processos. Começo, meio e fim. Certo? Lembrando que dentro desses processos, a urbanização é um processo limitado, até 100%. Se eu trouxer para o país do norte, o tempo do verbo sobre urbanização tem que ser no passado. Se eu pego um item do Exame Nacional do Ensino Médio que trata sobre urbanização, o tempo do verbo é no presente, certo? Não esqueça disso. A urbanização alemã foi, a urbanização brasileira é. Não esquece disso, beleza? Tem mais, professor Almeida Júnior? Acho que tem, gente. Vem para lá aqui, olha só. Outro indicador. A evolução técnica e tecnológica. Cada vez mais rápida. Certo? E no momento de crise, nós temos duas conclusões. A inovação casada com a tecnologia gera resultados. Percebe? Mais um indicador para você. Você vai ter o aumento das desigualdades. Ou seja, o aumento dos não acessos a bens, mercadorias, produtos, informações. Ok? Isso é o que nós temos no cenário mundial agora. Aqui mais um, deixa eu pegar mais um aqui, ó. Aumento da importância das fontes de energia. É lógico que isso é importante. Por quê? Porque as fontes de energia, elas movimentam. O que é uma fonte de energia? É a capacidade de gerar trabalho. E o que é trabalho? Trabalho é a capacidade produtiva e intencional de gerar um resultado. Tá? Então, se você tem um país que se baseia no processo de industrialização, é inerente esse mesmo país se preocupar, tá certo, com seu arsenal de possibilidades de fontes energéticas. Tá? Daí você jamais pode desconsiderar, no momento de questão ou no momento de um item do Enem, tá certo, a questão das fontes de energia. Diga-se passagem, uma das temáticas geográficas mais recorrentes junto ao Exame Nacional do Ensino Médio, fontes de energia. Vamos ter uma aula sobre isso, tá certo? Bastante, bem breve, vamos ter uma aula sobre fontes de energia do mundo e no Brasil. Aliás, 2 aulas, beleza? Continuando, você tem agora o quê? Os organismos internacionais. Por que eu trago isso para você? Porque são eles que organizam ou reorganizam ou desorganizam o espaço atual, certinho? Não esquece disso. Eu tenho a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que essa mocinha faz? O que esse mocinho, essa organização realiza? Qual a importância desse organismo internacional no cenário atual da ou da unimultipolaridade? Vem comigo, vem. É uma aliança militar intergovernamental, ou seja, tem os seus elementos, tá certo? Tem os seus governos, que aí você vai ter o poder, tá certo, de influência. É uma organização militar, tá certo, que trabalha com o quê? Com o Tratado de Defesa Mútua. Traduzindo, um exército mundial, que tem os seus representantes intergovernamentais, que geram, tá certo? Ok? Que geram um contexto lá, geram uma lembrança do contexto lá da bipolaridade mundial. Entendeu? Então a OTAN é uma herança, tá? É uma herança da ordem mundial bipolar, que hoje passa, por isso que o termo é organização e reorganização. E eu acrescentei para você a questão da desorganização. Beleza? Almeida, por que você fala desorganização? Eu falo para você entender que quando eu digo que ordem mundial é equilíbrio, não é para você marcar lá na sua resposta um equilíbrio que pressupõe ordem, um equilíbrio que pressupõe regularidade. Não é um equilíbrio que você deva responder como correto, uma superfície plana. Não, irregularidades, desordens, tá certo? Altos e baixos, muitas superficialidades diferentes, porque são interesses, são opções, necessidades distintas, pessoal. Tá? Então você, aluno do Colégio Militar Tiradentes 3, fica bem esperto nessas situações. Eu gosto sempre de dizer que o Exame Nacional do Ensino Médio são tipo Roberto Carlos.
Por que, professor Almeida Júnior Alberto Carlos? Cheio de detalhes, não esquece disso. Falando de OTAN, quais são os 3 pilares da OTAN? Há um sistema de defesa coletiva dos Estados-membros, associado ao quê? A impedimentos militaristas e nacionalistas, que também tem como pilar o encorajamento, olha só, olha como tem influência. Pilares da OTAN, encorajamento da integração política europeia. Percebe como tem influências? Entendeu? Você percebe que a coisa, como eu falei para vocês, as coisas do espaço têm donos? Você está entendendo? Estão me acompanhando? Então vem mais um pouquinho. Brasil e OTAN, tá? Vai lá. Brasil é um aliado não integrante, ou seja, o Brasil se abstém em algumas situações, principalmente na questão da votação de invasão de países, tá? Geralmente o Brasil se abstém na hora de votar lá no Conselho de Segurança da ONU, que é um organismo maior, as invasões de países. Então geralmente o Brasil se abstém. Por quê? Porque o Brasil é um parceiro global. Pegou essa? Puxa um pouquinho. Brasil e OTAN, aliado preferencial extra da OTAN. Carlos Almeida, inclusão no pacto. Vem mais um pouquinho. Estopim, Venezuela. Olha o exemplo. Por que o Brasil se abstém geralmente dessas invasões? Olha o exemplo. Venezuela, o Nicolás Maduro. Inversão com Juan Guaidó. Nicolás Maduro se coloca como líder político, tá certo? E Juan Guaidó, se coloca como presidente eleito também. E aí? O Brasil se abstém. Tá entendendo? Aqui mais embaixo, 1,4% do PIB da OTAN é enviado para quem? Para armamentos. E adivinha quem é o maior contribuinte? Estados Unidos. Percebeu? Pegou essa dica? Eu não vou me ater a todos, tá certo? Mas observa bem. Os objetivos atuais. Eu vou elencar 2 para você. Objetivos atuais da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Preservar os direitos humanos no continente, adivinha? Europeu. Lembrou das influências? Deixa eu pegar outro aqui. Preservação da segurança contra a pirataria, que vai desde o DVD, tá certo? De já li e não lerei, tá ok? Até roubo de tecnologias aplicadas à saúde, à medicina ou à cura de outras situações. Ou aquele chip que tem informações, tá ok? Da forma, da composição técnica do produto A, B ou C. Certinho? Alunos, aqui eu fecho com vocês essa parte de desigualdades globais, tá ok? Eu não vou elencar de um por um porque nós vamos ter outro momento, mas eu quero só que você entenda, ok? Que toda essa teoria aqui, ó, a ascensão de nacionalismos e populismos, uso de soluções de austeridade. O que é austeridade, professor Almeida Júnior? É o Estado enxugar, é o Estado se preocupar com situações econômicas em detrimento de situações sociais. O nome disso, política de austeridade. Exemplo, Chile. Exemplo, Alemanha. Entendeu? Desigualdades sociais, salários e condições de trabalho ameaçados. Ok? Mas, Almeida Júnior, 1% da população mais rica do mundo tem mais de 60% da riqueza mundial. Traduz isso aí tudo, Almeida Júnior. Quando você pegar um item do Enem falando de desigualdades globais, é só você lembrar que significa não acessos. É só você perceber que significa eu não participar. E se eu participar, eu não estou sentado na mesa principal. Eu estou sentado nas periferias dessa mesma mesa. Por que essa mesa principal existe? Porque são os donos das coisas que atuam no espaço, aluno. Percebe? Então, isso, cuidado com essas respostas românticas, ok? Que você deve ter na sua cabeça. Fome. Olha um exemplo de desigualdade social. Fome. Principais causas. A deficiência na distribuição de alimentos. Agora, você quer errar? Vem pra cá. Vamos tirar essa palavra distribuição? Vamos botar a palavra o quê? Produção. Quer errar? Mostra ela dizendo que uma das causas da fome é a produção desigual. Você erra, na mesma hora você perde a pontuação. Porque a fome não é ocasionada pela produção. A fome no mundo de hoje é ocasionada na distribuição dessa produção. Percebe? Fome. Conflitos regionais. Corrupção. Tá certo? Causas da fome. Olha pra cá. Degradação do meio ambiente. Desertificação. Ou seja, a formação de desertos artificiais, nas quais geram a perda de áreas agrícolas, tanto de grande escala quanto micro escala, que, por exemplo, a agricultura familiar. Causas da fome, superpopulação. Quando você fala superpopulação,
não associa quantitativo, mas o qualitativo que essa população, que pode ser não populosa, perpassa. Entendeu? Não esquece disso. Alberto Júnior, se eu falei das causas, observem as principais consequências da fome: organização e reorganização mundial. É isso que nós estamos tratando aqui. Observe, capacidade de realização de atividades ficam todas reduzidas ou no mínimo comprometidas, tá certo? Acompanhadas de um desenvolvimento físico e mental prejudicadíssimo, que vai, por exemplo, da psicomotricidade até a capacidade intelectual, entendeu? Outra consequência direta: danos à saúde a médio e longo prazo. E nas crianças, a curtíssimo prazo. Consequências da fome mundial: geração de instabilidades políticas e social. Claro, alguém tem que ser culpado, alguém tem que receber a culpabilidade, ok? Consequentemente, você vai ter o quê? As convulsões sociais. Se você me perguntar, Almeida Júnior, qual a principal consequência da fome? Gostar não é legal, mas eu gosto de afirmar, o termo gosto, não sai da minha boca, tá certo? Eu costumo afirmar, tá certo? Que a fome gera convulsão social. Beleza? Ok? E assim nós fechamos esse encontro com vocês, ok? Eu agradeço demais mesmo a tua audiência e vai ficar aqui para você, porque você é sinônimo de autoridade. Um abraço.